Olá! Boa noite! Pessoal chegando aqui para a nossa live. Roberto, Leonardo, bem-vindos. Daqui a pouco a doutora Juliana vai estar entrando. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Faz um tempo aqui que eu não entro numa live pelo meu, né? Pera aí. Boa noite para vocês. Ó, já vou chamar aqui a doutora Juliana, tá? Mas hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana com a doutora Juliana Jawad. A gente vai estar falando um pouquinho sobre alimentação, nutrientes para o cérebro, né? Para produtividade, foco, energia. Bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, ó, peraí. Vamos lá. Olá, Jorge, tudo bem? Boa noite para você que está chegando. Olá, Oi, Ju! boa noite, Boa tudo bom? noite! Tudo bem? Já chamei você rapidinho aqui, pessoal entrando. Olha os coraçõezinhos já chegando. Ó, Milton, boa noite, Milton. Luciano, olá. Pedro, quem mais está aqui? E aí, Ju, tudo bem com você, hein? Tudo bom? Ó, o tema hoje, o pessoal tá muito curioso para saber, hein? Falei lá com Vamos meus lá, grupos, tá todo mundo vindo para cá, ó, para saber deixar do esse tema cérebro aqui. Ô, nutrido. João, fala, João. Buenas noches, Fábio. Pessoal que tá chegando aqui, ó. Quem é o Eduardo também? Fala, Eduardo. Boa noite, Mara. Oi, amor, tá pra cá também, Ananda, Elisete. Ó, os coraçõezinhos subindo aqui. Pessoal que tá chegando, ó, fala pra gente de onde você tá falando aqui, né? Pra gente saber. Fala, Sim. Jean, acabou de entrar também. Raquel, Olá, bem-vindos. boa noite. Boa noite lá. E aí, Jorge? Pessoal, hoje tem um tema, tá, que eu fiz questão de trazer a Ju aqui, que eu quero saber o seguinte, né? Como que a gente otimiza nosso cérebro através dos alimentos, dos nutrientes, dos suplementos, enfim, ela vai falar um pouco pra gente sobre isso e como que a gente consegue, né, ter mais performance desse jeito, com mais foco, energia, concentração e como resultado, né, mais produtividade em tudo aquilo que a gente faz. Então o tema é bem interessante. Se você acha que mais alguém tem que participar aqui dessa live, tem ó, uma setinha aqui, né, que é um aviãozinho, clica, vai abrir, né, as principais pessoas que você mantém contato, você compartilha então essa live para que as pessoas também venham acompanhar a gente esse bate-papo. E você também que está aqui, ó, prepara as perguntas, tá? Aproveita a Ju aqui. Vamos lá. Né, Ju? Sim, com E aí, né? certeza. Ó, não dá só um tempinho o pessoal chegando aqui ainda? Olha lá. Tucuruí, Pará. Fala, Netão. Amigo Neto chegando aqui também. Durdinha. Ó, a galera tá vindo. O pessoal do meu grupo lá ficou, que eu avisei ontem, ficou assim encantado. Tá doido para saber um pouquinho mais sobre isso, Ju. Essas Tudo dicas pra ver, né? valiosas que você vai passar aqui. E um assunto que pouca gente fala, viu? É por isso até que achei muito legal a gente conversar sobre isso. Porque, né, a gente fala muita coisa de alimentação, mas uma coisa tão específica que é para o nosso cérebro. Para quem não conhece a doutora Juliana, eu vou falar um pouquinho dela, depois eu deixo você falar um pouco também, Ju. Mas ela é psiquiatra e ela é nutróloga, né? Eu sempre falei com ela que ela juntou dois elementos incríveis que acabam olhando o ser humano de uma maneira mais integral, né? Mais integrativa ali. Ju, fala um pouquinho de você, da tua atuação e tua área. Fala um pouquinho pra gente aqui, quem não te conhece ainda. Então, eu sou médica, eu tenho duas especialidades daí. Eu fiz psiquiatria, depois eu entrei na nutrologia. E aí já estudei várias áreas de ortomolecular, modulação hormonal, e aí eu fui entrando nessa área. Então é isso que o André falou mesmo, essa junção que a gente faz, que é o que dá o diferencial aí de bem-estar. A gente vai ligar o corpo todo. E o cérebro, né, André, é um órgão assim que a gente não ouve as pessoas falarem muito. Eu falo assim, vamos falar de nutrição para emagrecer, para ganhar massa muscular, para prevenção de doença cardiovascular, mas você não ouve, nutrição para o meu cérebro funcionar melhor, ou para evitar os danos cerebrais. Então, realmente, esse assunto a gente acaba ouvindo pouco, né? E assim, é a base, eu falo que é o principal órgão. É ele que rege tudo, né?
Sem ele não temos Exatamente. Ele que manda em tudo aqui. Nós somos esse ecossistema completo, mas a gente acaba esquecendo que tem alguns cuidados, algumas coisas que eu quero falar para vocês. Ó, fixei aqui, nutrição para o cérebro, Ju. Tá bom deixar isso? Tá legal, né? Tá bom? Tá, vamos lá. Ó, consegui. Alguém falou, coloca aqui, fixa. Então, vou fixar o tema aqui para vocês. Pessoal, então, ó, tem gente aqui da Bolívia, eu vi aqui, ó, falando. Opa! Tem gente de Olinda, olha lá, Santa Cruz, Bolívia, Arapiraca, Alagoas, bem-vindos. Piracicaba, ó a terra boa aqui, Piracicaba. Opa. Pira! Ó, pessoal, posso falar Piracicaba, porque minha família tá lá. Eu morei muito tempo em pezinho Pira. aqui, né, André? Pezinho aí, pezinho aí. Então, bem-vindos, boa noite. Então, nosso tema aqui hoje, ó, nutrição para o cérebro, né? Como que você deixa o cérebro mais turbinado, vamos dizer assim. Então, boa noite aqui, pessoal que está chegando. Ju, acho que vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Porque voa o nosso tempo. Então, já vamos direto ao assunto. Legal. São José do Rio Preto, doutor André aqui, o Xará aqui. Esplanada, Bahia. Que legal, pessoal. São Paulo. Bem-vindos, então. Pessoal, prepara as perguntas, tá? Ju, queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente dessa questão de que tipo de nutrientes que a gente precisa para o nosso cérebro, quais são esses elementos, esses componentes que são tão fundamentais para a gente ter isso, né? Foco, concentração, talvez falar um pouquinho sobre essa longevidade, né, da questão da nossa memória, tudo. Fala um pouquinho para a gente, primeiro, talvez, quais os problemas que tem da gente não prestar atenção nisso? Pois é, muitas vezes a gente para avaliar quando a gente está com algum sintoma que está incomodando muito. Então, até na prática clínica é muito comum as pessoas que chegam com queixas de extrema fadiga, muito cansaço, queixa de alteração de concentração, de memória. Então, assim, eu diria que mais de 80% vem com alguma queixa dessas. É bem comum. E muitas vezes a gente não tem a noção de que isso tem muito a ver com o cérebro, né? Que também vai ter um efeito sistêmico aí que nós vamos entrar nisso, mas a questão da alimentação, o que a gente coloca para dentro é o que vai nutrir ou desnutrir. E a gente tem que ter uma atenção, André, porque a gente fala do que eu preciso comer. Só que tem um aspecto importante que é a absorção. Então, assim, não adianta só você comer se você não souber se aquilo está sendo usado pelo seu corpo. Que é igual o combustível no carro, você tem que estar em equilíbrio ali. Então, é o que eu vou ingerir, se aquilo que eu vou ingerir para mim é legal, se eu estou com deficiência de algum nutriente, se eu estou absorvendo aquilo de forma adequada. Porque senão, às vezes, você vê até na questão mesmo de suplementos, as pessoas suplementando muito. Mas assim, eu falo que está jogando dinheiro fora, às vezes causando mais problema do que solução, porque não tratou a base, né? Então a gente tem que pegar essa base mesmo. Quando está em equilíbrio, aí, por exemplo, o suplemento vai entrar como a cereja do bolo. Você vai arredondar aquilo. Mas a base é você saber o que eu estou comendo e como eu estou aproveitando, se eu estou aproveitando. Que aí entra a parte do sistema digestivo, a parte do intestino, né? Que é um fator que também está bem ligado com o cérebro. Então... Legal. Não, então, só para entender, antes aqui, então só para pegar para o pessoal que está assistindo aqui. Então, a maior parte, uns 80% que te procura, está com fadiga, falta de foco, concentração, memória. Você recebe muito esse tipo de gente, né, no teu consultório, com esses problemas aí. Isso. E tem muita relação com esse ecossistema e como você não só alimenta o cérebro, mas, na verdade, a qualidade e eficiência que isso está acontecendo. Exatamente. E assim, muitas vezes eu falo, o problema maior não é nem o que você tem que comer, é o que você tem que deixar de comer. Porque a maioria dos casos é você estar comendo coisas erradas. Então, por exemplo, uma alimentação que você tem muito carboidrato refinado, que seriam as massas, o açúcar, tudo isso, você vai ter uma alteração na insulina. Então, eu falo assim, o teu foco, a tua energia de agora é o que você fez na refeição anterior. Se eu tivesse comido um pratão de macarrão com o estômago vazio, essa glicose sobe, do jeito que ela vai subir, ela vai cair. Você vai perder o foco, energia, concentração. Então, muitas vezes, você equilibrando esses macronutrientes que a gente fala, que aí é o carboidrato, a proteína, as gorduras boas, você consegue manter um equilíbrio. E isso vai repercutir no seu bem-estar.
Então, muitas vezes, o paciente chega aqui, eu acabo tirando coisas. E aí já melhora só de retirar, né? A gente meio que faz uma desintoxicação e um equilíbrio desses nutrientes, né? E depois a gente vai complementando. Legal, eu vou querer saber já, pessoal. Vou pedir para a Ju aqui coisas bem práticas para a gente usar mesmo, para dar umas orientações para a gente. Vamos aproveitar a Ju aqui, tá? Eu estou vendo aqui, só pegando aqui, Ju, já tem algumas perguntas também. Aqui, a Luísa Shima, Formiga, da família Shima, boa noite, também está aqui. Mônica, Rosana, de Amparo, minha prima, bem-vinda também. Aqui, a Fernanda também falando, eu gostaria de exterminar a Ritalina. Muita gente toma isso, hein, Ju? Bastante. Ritalina para foco, muita gente, né? E é isso, né, André? Às vezes, cada caso é um caso, mas assim, muitas vezes é usada, mas você não tratou a causa, né? Então você coloca o remédio ali para tirar o sintoma, mas muitas vezes você não vê a causa. E aí a alimentação tem muita interferência nisso. Tá. Ó, já tá com mais perguntas aqui também, ó. A Heloísa perguntando do jejum também para o cérebro, a gente já vai falar também daqui a pouquinho. Sobre alimentação, ó, vegetariana. Ó, as perguntas, estou anotando aqui, ó, para a gente fazer. Peraí. E, Ju, fala um pouquinho para a gente, então, quais são os principais, então, o que você quer falar de nutrientes que a gente precisa? O que você pode falar para a gente começar a prestar mais atenção aí? Ó, vamos colocar assim, então. O nosso foco tem que tirar os alimentos que são inflamatórios. Isso por quê? Porque se você ingere alimentos inflamatórios, que eu vou falar quais são, você vai criar um problema na barreira intestinal, onde tem absorção. Então, você não vai ter a absorção adequada dos nutrientes. Seria o primeiro passo. O que inflama muito o corpo? É o glúten. Algumas pessoas têm bastante intolerância de leite, derivados também. E o açúcar. Então, você cria uma barreira ali que você impede essa absorção e aproveitamento dos nutrientes. Então, primeira coisa, tirar os alimentos inflamatórios. Depois, a gente coloca os anti-inflamatórios. Não é nem alimento, na verdade é um tempero e é usado como suplemento que, assim, eu sou muito fã, é a cúrcuma. Tem no açafrão, no curry e tudo. É um alimento, assim, um tempero, na verdade, extremamente anti-inflamatório. Tem uma função ali na parte de produção mesmo neuronal. E é um efeito espetacular. Até casos de depressão a gente acaba usando muito e tem uns resultados de associação assim bem interessantes. Daí nós temos os outros alimentos que a gente precisa para ter a formação dos neurônios. Só para a gente entender, neurônio é as células ali que a gente tem no cérebro. Entre uma célula e outra, nós temos algumas substâncias que ligam essas células, que são os neurotransmissores, que é a serotonina, dopamina, acetilcolina, algumas pessoas já ouviram falar. E aí, assim, então, esses alimentos vão agir ou na melhora da produção dos neurônios, ou nessa otimização do sinal, que é a sinalização que vai fazer a gente ter foco, atenção, concentração, que é essa performance cerebral. O que é bem interessante, as gorduras boas. Então, às vezes a gente fala de gordura, né? Tem medo de gordura. Na verdade, a gente tem que ter medo das gorduras ruins, que são as gorduras trans. Hidrogenadas, industrializados. Agora, gorduras boas, castanha, abacate, azeite de oliva. Essas gorduras são fundamentais para a produção desses neurotransmissores, né? Putz, que legal, João. Até entra um pouco... Pode falar. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta, pessoal que está aqui, que só para a gente não avançar sem tirar essa dúvida aqui, que o pessoal está gostando bastante, dicas maravilhosas e tal. Quando você fala você fala alimentos que inflamam, explica um pouquinho para o pessoal o que seria essa inflamação, que muita gente, né, tem aquela coisa de inflamação no machucado, mas o que seria essa inflamação do corpo? Explica um pouquinho o que é isso, né, e o que isso pode prejudicar nas pessoas em geral. Nós temos, só para fazer um comparativo, tem aquela inflamação aguda, quando você dá uma pancada, machuca, faz um corte, ali tem um processo inflamatório, vai esquentar, vai alterar a coloração, essa é uma inflamação aguda. Essa inflamação que eu falo bastante é a inflamação crônica, que ela não tem um sintoma tão acentuado, então você não percebe, isso até a nível cerebral mesmo, a gente tem a neuroinflamação, só que ela é contínua, é crônica. Vai indo de muito tempo. A gente tem alguns marcadores que a gente acaba mensurando isso. E essa inflamação, ela vai alterar essa parede, a permeabilidade que a gente fala intestinal ali, da vascularização.
e produz um monte de substância inflamatória. Então, você imagina assim, pegando no cérebro, que é o nosso foco hoje, com essa inflamação, você não consegue fazer essa neurotransmissão que a gente está falando. Então, imagina aquele cérebro todo inflamado, né? Você não consegue ter uma boa performance. Então, seria essa inflamação. Não é uma inflamação que você sente a princípio, só que o sintoma vai vindo paulatinamente. Então, ela, como se estivesse interferindo em todos os circuitos cerebrais que nós temos, na eficiência do cérebro em si. Exatamente. Legal, bacana. E aí você falou, então, de alguns alimentos que a gente deve reduzir o máximo possível para evitar essas inflamações. Só recapitulando aqui, então, é açúcar, glúten, e terceiro? O glúten, que é bem inflamatório, os leites derivados para algumas pessoas. E eu falo assim, a gente tem que pôr um pouco de atenção, porque nós nos conhecemos melhor do que ninguém. Então, muitas vezes, nós ignoramos os sinais. Tem alimentos, isso é individual para cada um, que às vezes você come, você não sente bem, aquilo não digere, você sente gases, estufa, abdômen. Quer dizer, o teu corpo está dando um sinal que aquilo para você não está legal. Talvez seja um momento, pode ser uma alteração intestinal, mas você tem que pôr atenção, isso não está legal. Se você insiste nesse estímulo, você está estimulando o teu corpo à inflamação. Né? Você está fazendo um estímulo contínuo. É aí que entra essa inflamação que eu falo tanto, que é o que vai predispondo às doenças crônicas e tudo mais. E o aspecto do açúcar, André, vamos pensar assim, aquela calda que a gente faz ali, de um pudim, alguma coisa, aquele caramelo. Pô. Aquela coisa boa que fica em cima do pudim, sacanagem. Então, assim, quando você pensa neuroinflamação, quando você tem um excesso da insulina, da glicose, é como se fosse a gente fala glicação, é como se fosse essa cauda. Você vai gerando um processo ali como se fosse essa cauda mesmo. Imagina ela ali no teu cérebro. Só para fazer uma analogia um pouco mais fácil ali. Agora ficou bem claro o que é a inflamação. Ficou. Ju, então interrompe aquilo que inflama, que são esses três principais elementos que você está falando aí, então interrompe, e também tem os anti-inflamatórios que seriam para combater, talvez reverter isso, que é o caso da cúrcuma que você está falando aqui agora. Tá. Perguntaram aqui, Ju, se tem uma quantidade específica de cúrcuma, como pode ser usado? Tem uma pergunta aqui que rolou. Depende muito da pessoa. Então, suplemento a gente faz individualizado, daí varia muito, 500 miligramas a 2, 3 gramas, aí depende do objetivo. Como tempero, eu falo, use à vontade, não tem limite, não. Aí não tem restrição, tá? Não vai, dentro da concentração que a gente tem do ativo ali, da curcumina, no tempero que a gente tem aí no mercado, não vai gerar nenhum dano, tá? Então, não teria uma restrição, não. Mas é em suplemento que a gente tem que direcionar para cada um. Tá bom? Tá bom, Ju. E o que mais que tem, então, de anti-inflamatório? Tem muita gente chegando agora aqui. Quem está chegando, pessoal? Boa noite para você, bem-vindo. Estamos falando aqui de nutrição para o cérebro, com a doutora Juliana, que é psiquiatra, nutróloga. Se tiver perguntas, manda para a gente. E se você achar que mais gente tem que assistir, ó, tem uma setinha aí, um aviãozinho, compartilha essa live também com quem você ama, enfim, quem você quer ver bem aí, compartilha também. Ô, Ju, então, que mais alimentos que tem aí para a gente poder ajudar como anti-inflamatório, para auxiliar? Um alimento que eu acho bem completo, assim, tirando casos de intolerância, é o ovo, a gema do ovo. Né? Ela é rica em colina, vitaminas do complexo B, que está toda interligada aí com a parte de formação neuronal, com a parte dessas sinapses, que são essas ligações entre as células do cérebro. Então, o ovo é um alimento interessante. Tem a parte das gorduras boas, né? Então, essa que eu falei, do abacate, das castanhas. Ômega 3, então são os peixes de água fria, sardinha, salmão. Tem suplementos também, mas aí, mesma coisa. Suplemento aí é mais individualizado, né? Mas na alimentação a gente consegue. E um componente do ômega que é bem para o cérebro é o DHA. Então, a gente tem o ômega 3, tem 2 tipos de ômega 3, na verdade, em suplemento aí em si. O EPA e o DHA. DHA é ele próprio para o cérebro. E aí tem vários estudos nessa produção mesmo de neurônios, na parte até de transtornos de humor, depressão, déficit de atenção, tá? E só um parênteses aqui, que eu acho que também é importante. A gente às vezes fala muito problema de memória, né, André? Ah, tô com problema de memória, problema de memória.
E muitas vezes não é problema de memória, é atenção. E atenção por quê? Porque a gente está ali fazendo 1000 atividades ao mesmo tempo. Então, às vezes, você não está conseguindo focar numa atividade. Então, é que a gente fala aqui na psiquiatria de síndrome do pensamento acelerado, né? Você está ali o tempo todo pensando em 1000 coisas, às vezes você acha que está com problema de memória. Mas problema de memória mesmo já é um outro patamar. Tem que avaliar, né, Ju? Realmente tem que avaliar. Tem gente que acha... Nós não somos, né, de fato, multitarefa. Nosso cérebro, ele foca numa coisa só e quando você faz várias atividades, você distribui essa atenção. Né? Então, estou 100% aqui, se eu olhando outra coisa, fico 50-50. Começa a distribuir a atenção e às vezes é difícil de... Não dá para culpar a memória por isso, né? Não dá tempo de virar memória. Ô, Ju, aqui estão perguntando aqui, ó, a Heloísa perguntando sobre o jejum em relação ao cérebro. Qual a relação que tem de um jejum em relação ao cérebro? O que você pode falar? O jejum é interessante. Tem alguns dados, tanto do jejum intermitente, né, que é aquele que faz períodos ali, 14, 24 horas até, e da restrição calórica, que seria só você restringir um pouco a quantidade calórica da sua dieta. E tem boas evidências. O que ele estimula? Estimula a produção dos neurônios, que é a neurogênese que a gente fala, né? Tem a tal da autofagia. O que é isso? É como se você pegasse as células que você não usa mais. Então, você vai fazer como se fosse matar essa célula, entre aspas, tá? E produzir novas células. E aumenta uma organela que a gente chama mitocôndria. O que é a mitocôndria? É onde é produzida energia do nosso corpo, tá? E a gente tem essa mitocôndria celular também. Então, ela tem um estímulo também nessa mitocôndria, o jejum, restrição calórica. Então, quando bem indicado assim, tem um efeito significativo na parte de cognição, atenção. É bem legal, André. Legal, é interessante isso, que é quase que na contramão, né? Tipo assim, menos alimentos pode gerar mais energia, é isso que você está falando. Se for uma coisa bem condicionada, né, bem preparada. Porque você fica na restrição ali, você acaba como se fosse uma limpeza no cérebro. Você faz meio que uma faxina ali, entendeu? Das toxinas, inclusive. E isso no corpo todo, né? Daí a gente tá falando a nível cerebral. Então é interessante também. Bem legal. Que legal. E que mais que tem de nutrientes importantes que a gente tem que ter atenção? O que mais que você fala pra gente aí? Só vou falar aqui, André, que eu tô vendo que o pessoal tá conversando do óleo de coco, né? Então, assim, Pode falar. eu já vi várias pessoas que estão discutindo aqui do óleo de coco. Minha opinião é a seguinte: tem muita divergência, várias opiniões, como tudo na nutrição vai mudando bastante. Eu sou a favor do equilíbrio sempre. Então, não vamos nem no excesso, nem na falta. O óleo de coco, assim, não é que você precisa usar, tá? É uma fonte de energia. Se você pegar um componente do óleo de coco, que é o TCM, você tem uma energia rápida. Então, a nível cerebral também é um suplemento interessante para usar. Mas não que você tenha que ingerir o óleo de coco, tá? Você pode usar até como opção para cozinhar e tudo mais, que ele tem menos danoso do que os óleos vegetais, né? De soja, canola, essas coisas. Mas assim, moderado, né? Como tudo. Legal. Ó, o pessoal tá adorando aqui, ó. Fernanda, super aula. Estou adorando a Raquel falando. Tem mais gente chegando aí, bem-vindos também, que tá chegando agora. Esse bate-papo aqui sobre nutrição, alimentação para o cérebro, com a doutora Juliana. Quem mais? Vamos ver aqui. Quem tiver pergunta vai mandando aqui, tá? Pra gente. Estão falando aqui também, Ju, da tal água com limão. E aí, o que você fala da água com limão? Vamos falar em questão do corpo, né? Falar do cérebro, mas se você quiser falar como um todo também, fica à vontade. A água com limão, ela vai ter uma função, além da vitamina C e tudo mais, a parte imunológica, ela tem uma função na parte digestiva, de regularizar o pH também. Então, a não ser casos também específicos, às vezes que não toleram, mas no geral a gente indica sim. Pode ser tomado sim, até pode ser isso, água morna. Tá falando ali. Tá, legal. A pessoa falando aqui. Eu gosto muito de água com limão, muitos anos que eu tomo, então eu sou suspeito em falar. O Ju estão perguntando aqui também, ó. Deixa eu ver, água morna com limão. Cadê outra pergunta? De probióticos aqui, né? Você ajuda na questão do intestino, probióticos. Que alimentos que seriam esses que podem ajudar, já que ele tem uma relação direta com o cérebro? Fala um pouquinho dessa relação também. Tá, então vamos lá. Vamos falar do intestino um pouquinho.
Um fato de grande importância é a microbiota, que a gente fala tanto, desbiose intestinal. O que é isso? Na verdade, assim, nosso corpo todo tem bactérias. Então, eu falo assim, a gente tem as bactérias do bem e as bactérias do mal. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Em determinados momentos, você tem a predominância de algumas bactérias que não são legais. E aí pode ter infecção fúngica junto, algumas coisas assim. Então, a ideia desse equilíbrio é você colocar mais bactérias boas. Então, a gente fala muito dos probióticos, que já seriam essas bactérias. Então, o kefir, kombucha, que o pessoal usa bastante. Tem suplemento também, né? E tem os prebióticos que seriam o alimento da bactéria boa, tá? Então, que daí tem a inulina, tem a lignina da linhaça, e tem suplemento também, às vezes, que a gente acaba usando. Então, a gente tem que regular essas bactérias, estimular essas bactérias boas e o alimento para ela, tá? Com isso, você vai melhorar a flora intestinal, melhorar a absorção dos nutrientes, regular a parte imunológica, porque o intestino também é responsável pelas doenças autoimunes, né? Então, você vai tratar aquela camada do intestino, tá? Desinflamar. Então, assim, microbiota, na verdade, é a base, até porque intestino, a gente produz 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né? Ah, chegamos lá. Isso, melhora o Exatamente. humor. Então, Ju, o pessoal fala, né, que o intestino, a gente está falando já que o intestino seria o nosso segundo cérebro. O que tem que falar hoje a ciência, né, a medicina sobre isso? Então, na E por que verdade, se fala isso? Conta o pessoal aqui. é que tem essa conexão, foram estudando, então, assim, tem uma inter-relação muito grande, vias neuronais, né? Então, é um intestino totalmente interligado com o cérebro, tanto por vias de neurônios mesmo, dessa ligação de sistema nervoso, como de substâncias químicas, uma interferindo na outra, né? E é onde é produzido esses neurotransmissores mesmo, hormônios da saciedade, hormônios da fome. Então, a gente tem produção de muitas substâncias ali e que vão interferir nesse aspecto cerebral, de humor, de energia, de concentração, de foco, né? Então, realmente é um intestino, acaba sendo o segundo cérebro mesmo. Tem total Que ligação. legal. E é interessante porque isso é muito, a ciência está tendo um olhar muito grande para isso no momento, mas quando a gente olha nas literaturas orientais, por exemplo, é muito antigo, né, Ju? Muito tempo eles prestam atenção nisso, né? Eles olham, né, para essa questão, né, de como está, a questão das fezes, como funciona o intestino, e falam que a saúde está muito interligada com isso. É uma atenção importante que a gente tem que dar. Né? Não é nada de novo quando a gente olha na nossa história de vida aqui, mas a ciência tem olhado com muito cuidado nesse momento para isso, né? Muita atenção. E hoje a gente sabe que a base de muitas doenças está ali no intestino mesmo. E é aquilo que a gente falou, né? Às vezes você tá com o intestino ruim, você vai comer bem, você vai tomar suplemento, mas você não está tendo o aproveitamento que poderia ter. Então tem que estar regulando aí. Legal. Ô, Ju, e uma pergunta assim, ó, em relação à alimentação, vai pegando, vamos pensar agora de hábitos, rituais, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Então, em comportamento, tem assim alimentos mais adequados para o período da manhã, quando a gente acorda? Tem alimentos mais adequados? Vamos pegar as extremidades do dia. Mais adequado quando a gente finaliza nosso dia, um alimento que talvez ajude na indução do sono, inclusive nesse bate-papo que a gente teve mais recente do sono, muita gente perguntou sobre isso. Então fala um pouquinho disso, da alimentação meio no começo do dia, se tem alguma coisa mais adequada para o nosso cérebro, nossa performance, nosso foco, e no final do dia também em relação até para ajudar no sono. Fala um pouquinho para a gente. Então, hoje a gente sabe, até por questão mesmo de avaliação genética e tal, que cada um tem uma necessidade. Então, às vezes falam muito também a gente fala de carbofobia, né? Medo dos carboidratos. Mas assim, depende muito de cada um, tá? Então, precisamos também dos carboidratos, que é o nosso foco de energia. Essa eu não conhecia, carbofobia nova. Carbofobia. O grande ponto é o equilíbrio dos macronutrientes, né, André? Então, assim, quando a gente acorda, vamos pegar ali que a gente está num período de jejum de pelo menos umas 6 a 8 horas, né? Então, o seu corpo está ávido por nutrientes. Então, eu falo, vamos pôr uma proteína de boa qualidade, né? Pode ser os ovos, que seria um alimento excelente de manhã, queijo. Quando não consegue ingerir uma proteína, às vezes a gente tem que suplementar. Pode colocar um carboidrato, assim, com mais fibra, né? Os integrais,
para não dar esse pico da glicose, porque senão é o que eu falei, você vai dar o pico, você vai ter um gás muito rápido, mas vai cair muito rápido também. E aí você vai perder o foco e energia, né? E a proteína e a gordura, né? Que também os ovos daí entra, azeite, tudo. E aí à noite, principalmente evitar alimentos mais pesados, né? Digestão. Então, que nem carne vermelha é um alimento que demora muito para digestão, né? Ele acaba também intoxicando bastante a parte do intestino. Então eu falo à noite, vamos usar alimentos mais leves, as saladas, os legumes, uma proteína mais magra, frango, peixe daí também, que tem a parte do ômega 3, que ajuda bastante, né? E assim, a nutrição também, embora tenhamos assim alguns componentes-chave, também é muito individualizada, né? Então vai depender da sua atividade física, do que você faz, fica muito sentado, tá fazendo exercício, como que é a sua rotina. Então tenho de 3 em 3 horas, tenho do jejum intermitente. E para cada momento também, né? Tem certos momentos que vamos bem de uma forma, depois de outra, né? Mas assim, eu falo Tem que sempre encontrar o seu jeito, aí, então. né? Equilibrar proteína boa, com gordura boa e carboidrato, eu privilegiar os integrais aí, que é a fruta, pão integral, as sementes. Ô Ju, da noite aqui, deixa eu falar um pouquinho dessa parte da noite, que eu gosto muito de falar a questão do sono. Então, você falou alimentos mais leves, né, para não ficar tão pesado, enfim. Tem duas perguntas. Quanto tempo você acha que a gente deve alimentar no máximo antes de dormir? Né, se tem uma relação, porque a gente vê alguns estudos falando que tem né, uma janela de tempo que seria ideal ter. E se tem algum alimento que ajuda na indução do sono? Tempo de alimentação, André, eu acho pelo menos umas 2 horas, tá? E um Tá. aspecto também que é importante, essa última refeição, ela acaba fazendo estímulo de alguns hormônios. Então, a gente tem o GH, que é o GF1, que é o hormônio do crescimento, que a gente fala, que também tem a ver com a parte cognitiva. Tem a produção da testosterona, que também tem a ver com a parte cognitiva, que é atenção, concentração. Então, por exemplo, você faz uma refeição muito rica em carboidrato, você vai inibir essa produção hormonal. Então, você também pode acabar prejudicando esses aspectos Isso é aí. importante. Tá? Então, mas mais ou Legal. menos Então, o umas 2 carboidrato à horas. noite tem que ser uma coisa mais... Isso, exatamente. Tá. Qual é a outra pergunta? Não, então, eu queria saber se tem algum alimento que ajuda nessa indução do sono. É que a gente escuta ali falar de alguns alimentos, eu queria só conferir com você se tem alguma coisa que você sabe relacionada a isso. Que pode ajudar nessa indução. Recomendando, às vezes eu gosto muito de chá à noite, sabe? Chá de melissa, chá de mulungu, chá de camomila. Dependendo da dieta que está sendo proposta também, tem os alimentos com triptofano, a banana. Banana, né, por exemplo. Usado, né, que vai estimular ali a produção da melatonina também, tá? Acho que é isso. Mas os chás é uma opção interessante. E acaba não pesando e tem um efeito legal. Baixa a ansiedade, já aumenta a indução do sono, também é legal. E cria um ritual, né, Ju? Eu trabalho muito com essa questão de rituais e comportamento. E eu tenho um chá, principalmente agora que está mais frio, mais gostoso, mas acaba virando um ritual. Você acaba criando um gatilho para o teu cérebro, um indicador que está na hora de você começar a desligar. Então, além do efeito, né, fisiológico que tem essa questão mesmo de um gatilho mental que é como se estivesse associando aquele momento ao momento de desligamento. Como se estivesse começando aquela rotina. Realmente, eu brinco, né, eu faço uma analogia quando eu trabalho essa questão do sono, Ju, que eu falo o seguinte, que nessa última hora, eu chamo tipo de modo avião mesmo, mas não modo avião no celular. Quando o avião está se aproximando de uma pista para fazer o pouso, né? Então o comandante está na cabine e fala, pessoal, nós estamos aproximando. Aí o que acontece? Os procedimentos de descida do avião. Né? As poltronas voltam no lugar, você coloca o cinto, as luzes diminuem. Então o avião começa a se preparar para o pouso. Eu sempre fiz essa analogia que fala, bem, o meu pouso é a minha cama, a minha pista é a minha cama, então é o momento de eu começar a me desligar. Eu sempre fiz essa analogia comigo mesmo, né? Quando eu criei esse meu ritual, que eu vou me desligando aos poucos, baixando as luzes, diminuindo a agitação para poder dormir melhor. Então acho que o chá acaba ajudando nesse gatilho, nesse indicador. Né, André? Inclusive, assim, a gente fala até da questão mesmo do estímulo de computador, celular, dessa luz aí que acaba inibindo essa melatonina, né? Então é aquilo que a gente falou do cortisol, que vai estar alto de dia e ele vai caindo ao longo do dia para a melatonina ser produzida à noite. Então é um processo de desligamento, né? Então é realmente essa questão, dá para fazer os rituais que teu cérebro já vai entendendo
que é a hora de se retirar, né? Exatamente. Ó, o pessoal tá curtindo. Ó, mandando coraçãozinho, pessoal. Aperta o coraçãozinho que o Instagram vai entregando para mais pessoas que possam assistir e ajudar e ser ajudado aqui com alguma informação dessa live, tá? Compartilha essa live então. Ju, muito bacana. Pessoal, tem mais perguntas? Vai mandando aqui, tá? Tem essa pergunta, inclusive, da melatonina, que você acabou de falar. Estão perguntando se a suplementação da melatonina é interessante. E, Ju, que caso, né, que a pessoa vai ter que procurar esse recurso? Então, a melatonina, nós, em alguns momentos, ou mesmo com o processo da idade, a gente pode ter um declínio da produção da melatonina. Acho que o principal, antes de sair usando a melatonina, é a gente ver o porquê que essa melatonina não está adequada, né? Principalmente quando a gente pega pacientes aí mais jovens. Então, às vezes tem gente com sono muito ruim, essa melatonina não está sendo produzida, e a gente tem que ver primeiro o porquê. E aí, em determinados momentos, a gente acaba suplementando. Quando bem indicado, ela ajuda muito, porque você vai melhorar as fases do sono. Então, você vai ter um sono mais reparador, um sono que você descansa, diferente, às vezes, de usar algum medicamento, né? Mas, como tudo, né, André? Acho que o principal é você ver o porquê, né? Que você não está conseguindo produzir a melatonina adequada. Mas é um processo, mas é um suplemento bem interessante. Quando bem indicado, ele é bem bacana. Legal. Hoje eu tenho umas perguntas que estão recorrentes aqui do começo, Tá. E eu quero fazer essa relação e já te perguntar agora. Tem gente que perguntou a questão da dieta vegetariana em relação ao cérebro, e também tem perguntas aqui se a carne vermelha faz mal para o cérebro. Então a gente tem esse paralelo, né? Tipo assim, do vegetariano, de quem come carne, quem não come carne. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação para o cérebro, se tem estudos falando, se é melhor um, melhor outro, como é que funciona tudo isso, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, a carne vermelha, o grande ponto dela é a quantidade, a frequência e a individualidade, tá? Então, assim, a gente tem diferentes graus de aceitação, de tolerância, de metabolização. De forma geral, ela é um alimento inflamatório que demora muito para passar pelo trato digestivo, acaba alterando muito a flora intestinal. Então, quem é muito carnívoro, principalmente carne vermelha, ali, muito frequente, às vezes todos os dias e tal, tem mais tendência a ter esse padrão inflamatório, tá? Então, a dieta vegetariana, nesse padrão inflamação, ela é excelente, tá? O único aspecto é vegetariano, tem que ter cautela com as vitaminas, porque a gente acaba tendo muitas vezes, às vezes, deficiência de vitamina B12, do complexo B, ferro, cálcio, tá? Não que seja que vai ter essa deficiência, mas tem que ter um pouquinho mais de cuidado. De suplementar, mas dá pra levar super bem, tá? Mas acho que tudo é um equilíbrio. Então, pode carne vermelha? Pode. O excesso vai fazer mal, né? Vegetariana, legal, eu acho bacana, mas também tem que pôr atenção na parte das vitaminas. Porque senão você começa a ter comprometimento, né, de parte hormonal, e aí vai interferindo em tudo. Tá? Tem até um documentário que ficou bem... Eu acho que sim, depois o pessoal pergunta aqui. Tem um documentário, pessoal, que não sei se você viu, João, no Netflix, que é a Dieta dos Gladiadores, acho que foi o nome dado em português. Chegou a ver isso aí, que ele pega duas pessoas, né? O cara faz uma dieta vegetariana versus uma com carne, né? Para ver as mudanças do perfil da saúde. É interessante esse resultado. Depois, quem quiser assistir, acho que está no Netflix isso. Mostra essa relação. Pessoal, mais perguntas aqui. A Rosana está perguntando o triptofano, Ju. Se é bom para ansiedade também, ó. Reduzir a ansiedade. Com certeza. O triptofano vai ser a base para a produção da serotonina, que está bem ligado com essa parte de humor, de bem-estar, né? Então, tanto que se a gente for falar em medicamento, a maioria dos antidepressivos e ansiolíticos tem como base a melhora da serotonina, tá? Então, o triptofano, que também tem como suplemento, é bem usado para ansiedade, às vezes compulsão alimentar, tudo isso. Legal. E o alimento que tem mais triptofano, você já falou a banana, né? O que mais que você encontra triptofano? Castanha, os cereais, o leite derivados. Legal. Ô, Ju, tem uma pergunta bem bacana aqui do David, aqui, ó. Olha só, para quem gosta de chocolate, mas gosta mesmo, é apaixonado como eu, né?
como ingerir de forma saudável isso, né? Tem algum horário melhor para ingerir, né? Para não afetar tanto o nível de energia, enfim, boa pergunta. O chocolate, a primeira questão é assim, a gente saber se a gente gosta do chocolate, que é o cacau, na verdade, ou do açúcar, né? Então, isso depende, na verdade, do grau dele. Então, o chocolate amargo não é um problema. Então, assim, quanto mais amargo, nós falamos que é melhor. O cacau, ele é um excelente antioxidante, é um alimento anti-inflamatório. O grande ponto é o açúcar que tem no chocolate, não é o chocolate em si, que seria o cacau, na verdade, que a gente está falando, né? Então, o chocolate amargo, não vejo restrição, a não ser dependendo da dieta, óbvio, né? Como tudo em excesso também vai fazer mal. Mas, assim, o chocolate, aí a gente fala acima de 70%. E quanto mais amargo, melhor. Uma dica que eu faço é o seguinte, pessoal, tem gente que fala, eu amo chocolate, na verdade, amo o açúcar do chocolate, e o açúcar vicia, estimula a dopamina, e você vai fazendo aquele ciclo vicioso. Então, eu falo, vai amargando um pouquinho o seu chocolate, vai aumentando, 55, 60, 70, já começa a melhorar bastante, e tenta o máximo, porque o paladar é adaptar, né, André? Você vai igual café amargo, quem não está acostumado. Vai reduzindo o açúcar gradualmente. Chega uma hora que você adaptou seu paladar, que você não consegue mais tomar o café doce. É a mesma coisa do chocolate, mas é um processo. Você tem que fazer num estímulo mesmo, até a nível de papila gustativa, a nível neuronal e tudo mais. Mas vai Tá amargando. Muito... Então, muito coerente, você vê, você vai reduzindo aos poucos. O que eu vejo na prática, Ju, quando a gente faz as mudanças comportamentais, é quando a pessoa quer mudar, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo ou radicalmente uma única coisa. É muito mais difícil você conseguir manter, porque o hábito, né, o sistema natural automático nosso, que é nossos hábitos, ele tende a entrar. O sistema de dopamina, ou seja, que é a recompensa que nós temos, você vai sentir falta disso. E aquele caminho que você já conhece, aquele hábito que tem, sei lá, seja comer chocolate, uma outra coisa doce, é o primeiro recurso para você ter aquele benefício. Então é muito mais fácil você cair, né, ou recair, que a gente fala recaída no comportamento. Então, realmente, acho que mudanças, muito apoio, coisas não radicais, uma mudança gradativa, equilibrada e consistente. Né? E às vezes até a pessoa pergunta, né, Ju? Perguntaram naquela live nossa, quanto tempo para mudar um comportamento? Fala, olha, todo mundo fala todos os 21 dias, a gente vê em estudos que falam em 66 dias em média, 88 dias, 90 dias, pelo menos, para você mudar um comportamento importante. Só que se você quer mudar o comportamento, tanto faz, porque você não importa esses dias, você vai querer fazer para a tua vida, né? Não tem pressa. Você vai conseguir mudar, mais fácil e criativo. Isso, e até porque, né, eu falo, às vezes as pessoas vão pegar aí o ponto do emagrecimento só como exemplo, né? Então a pessoa chega aí, vamos supor, 40 anos, quer emagrecer e tal. E às vezes tem essa urgência que é do ser humano, a gente quer tudo para ontem. Só que eu falo assim, pensa que, por exemplo, você está 40 anos com o seu corpo desregulado, inflamado, com baixa nutrição. Então, assim, é um tempo que a gente precisa para consolidar essas mudanças, né? Porque é mais importante do que você mudar e você manter essa mudança depois. Então, é questão mesmo de gradual, é o que você sustenta, né? Nada do radical você não consegue manter. Vai frustrar, vai largar, fica aquele efeito pro cérebro, psicologicamente fica terrível, né? Então é devagar e sempre. Não, consistência, né, Ju? Acho que é sem pressa. Ó, aqui, Rosana, que notícia ótima, amo chocolate. Ela gostou das indicações aqui. Tem também, acho que a Carol perguntou. Você também gosta de você? A Carol perguntou aqui alimentos para melhorar as sinapses neurais. É o que você falou no começo, né? Que são os alimentos tipo peixe, ômega 3, gorduras boas, que melhoram né? as sinapses. Só para retomar, o azeite de oliva, as castanhas, né? O ômega 3, que daí entra a parte dos peixes, sardinhas, salmão, complexo B. Tá? Bacana. E, Ju, alimentos que você falou, triptofano, ajuda a pergunta aqui da Rosana de acalmar, né, a se reduzir a ansiedade. Tem mais alimentos, uma pessoa que está no momento, de repente, agora, né, vivendo, sei lá, confinada, que está com estresse elevado, a gente sabe que, né, é um momento delicado agora, ou ansioso. Tem mais alimentos? Tem alguma coisa que você acha que é legal, está inserindo na rotina alimentar, no dia a dia, para ansiedade, para estresse?
Na verdade, assim, a gente sempre. Eu aposto muito na parte dessas gorduras boas mesmo que eu falei. Por quê? Porque além dessa questão química neuronal, tem a questão hormonal, que ela vai ajudar a regular. Ela vai saciar mais sem ter esse efeito da insulina que a gente falou, que é desse açúcar aumentar muito rápido no sangue, né? Então, o que acontece? Nesse período é frequente as pessoas começarem a ingerir muito carboidrato, né? É a ansiedade, a massa, o bolo, é o pão. Então, assim, eu falo troca pela gordura. Daí não tô nem falando em quantidade, em caloria, é qualitativo, é qualidade do alimento, né? Castanha, faz um mix de sementes ali, de abóbora, de girassol. Tem que ir enganando o cérebro, né? E a hidratação também, que não pode esquecer. Porque às vezes essa sensação de fome e ansiedade tem a ver um pouco com a parte de desidratação. Então também é Ah, importante. legal. Aproveita e falar dessa relação do cérebro com água, Ju, de hidratação. O que a No- ciência está falando hoje sobre isso? Nosso cérebro, ele tem muita água ali, né? Então a gente tem que se manter hidratado e até porque é um veículo ali das vitaminas que a gente acaba tomando, né? Então tem as vitaminas hidrossolúveis ali que vão ser dissolvidas na parte da água. Então, essa hidratação aí é fundamental para tanto para a parte de desintoxicação, como para a parte de neurotransmissão, atenção, né? Então, a mesma questão de energia, de foco, de fome, tudo está muito interligado. Então, às vezes as pessoas estão desidratadas. Então, a água é um componente E tem importante. esse impulso achando que é fome. Tá. Legal. Tá vendo, pessoal? Então, ó, será que você está hidratando? Eu tô aqui, ó, aproveitando e hidratando também, Ju. É interessante porque a gente acha que a gente toma água. Eu gosto de água. Só que eu percebo quando eu coloco mesmo uma garrafa na minha frente, que eu trabalho aqui, ainda mais agora, né, que eu estou trabalhando em casa, do meu lado, eu percebo que a gente não toma tanta água assim. Você tem dificuldade em tomar 1 litro ali da água no período da tarde, por exemplo, né? Você fica É, tomando pouquinho em pouquinho, mas tem como que a pessoa sabe, quem está acompanhando a gente aqui, Ju, quanto de água tem que tomar? Tem uma conta para tem fazer um cálculo? uma conta estatística, óbvio que vai depender da temperatura, da atividade física e tudo mais, que seria mais ou menos 30 ml de água por quilo de peso, tá? Então, vamos pegar aí uma pessoa, 30 a 40 ml, então uma pessoa de 100 quilos aí, 3 a 4 litros de água. Mas assim, aí é muito variável. Mas eu falo, a água é a principal referência como está a sua urina. Se a urina está saindo aquele amarelo bem clarinho, é um sinal de hidratação. Você foi ao banheiro, aquela urina alaranjada, mais escura, você está desidratado com certeza, né? E quando a urina já está concentrada é porque você já está desidratado algumas horas. Então, essa é uma referência legal. E eu falo, sempre deixa ali uma água separada para você. Até para você ter uma noção, até você se habituar do quanto você está tomando. Então, é muito comum, eu falo, você toma água bem? Ah, tomo. Aí, tá, então vamos medir. Aí a pessoa volta, nossa, realmente, eu bebo 1 litro de água por É, dia. então. A gente não percebe. Exatamente. Não percebe, pessoal. Olha, eu adoro água, gosto de água. E quando você coloca, eu tô com rotina aqui de colocar, minha garrafa é grande. Cara, não acaba nunca aquele negócio lá. Vai ali dar um E golinho e se eu não deixa. tivesse na minha frente, não estaria tomando. É, É, exatamente, exatamente. Olha lá, Paulo também chegando. Fala, Paulo. Boa noite, pessoal. Aqui, ó, ótima dica da água. Legal. O que mais? Ô, Jô, falaram aqui, ó, toma um café com rapadura. Olha a combinação. Aproveita a falar. Uma pergunta que eu queria te fazer já no começo, né? Já estamos entrando aqui na parte final da nossa live, hein? Tá passando rápido. nossa, Mas a sinal. relação da cafeína para o nosso cérebro, em questão de energia, foco, benefícios, talvez o que não pode não ser tão bom. Fala um pouquinho da questão da cafeína para gente. Eu, particularmente, eu amo café. Mas é o seguinte, a cafeína, ela tem bastante estudos, evidências aí dos benefícios, né? E aí eu vou repetir novamente, é a quantidade, tá? A gente vai pegar aí a média, 2, 3 xícaras aí por dia, mas assim, depende muito da metabolização. A gente tem até um exame genético hoje em dia que você mensura quem tem maior tolerância ao café. Então, tem aquelas pessoas que não dormem se tomar café depois das 2 da tarde, por exemplo. Ela tem uma metabolização lenta, aquela cafeína vai ficar alta ali na circulação dela mais tempo, né? Então é bem individualizado, mas ela aumenta, ela é muito usada para aumentar o foco, aumentar a atenção. E em quantidades moderadas não há problema algum, pelo contrário, ela vai ajudar. O problema é o excesso, porque você começa, além da questão falo do vício, né? Uma certa dependência ali da cafeína, porque ela te gera um prazer rápido.
você começa a alterar o hormônio cortisol. Então, você começa, às vezes, a gerar uma fadiga em função da cafeína. Então, ela é legal, o alimento é uma bebida interessante, tudo, mas tudo é moderação. E para cada um, né? Quem é mais sensível já chega tarde, já tem que parar o cafezinho. Então, eu tenho sensibilidade, eu gosto de café, né? Aliás, acho que meio recente até eu comecei a tomar um pouco mais de café, não tomava até uns anos atrás aí. Só que eu tenho essa sensibilidade, Ju, eu tenho um efeito rebote, né? Para quem não sabe, o efeito rebote é que você toma, você sente um pouquinho talvez aquele estímulo, mas também quando passa o efeito, passa muito. Se eu tomo café, por exemplo, de manhã, começo de tarde, se eu tenho um treinamento, fazer à noite alguma coisa, eu vou estar muito cansado. Eu sinto efeito rebote. Eu sou bem sensível em relação à cafeína do café. Não me dá pico de energia o café. Eu nunca senti, tomei um café e fiquei energizado. Ele talvez sustente, mas quando cai, Ju, esse efeito rebote para mim é bem grande. Sim, É bem então grande. assim, Eu é controlo legal, um pouco mas isso. tudo depende e moderação. Exatamente, exatamente. Aqui, ó, tomo café só no café da manhã. Legal, ó, tem menos efeito lá ao longo do dia. Vamos ver o que mais. Café, chocolate, Coca-Cola. Coca-Cola. Os 3 Cs tentador. Café, Coca-Cola aí não chocolate, vai Coca-Cola. dar, hein? Ó, o pessoal tá adorando aqui. Ó, quem gostou, aperta o coraçãozinho aqui. Joga um coraçãozinho aqui para ajuda, as dicas. Compartilha. Estamos chegando aqui na reta final, João. Vamos ver mais perguntas. O pessoal está perguntando se eu vou deixar salvo, né? Gravar essa live salvo no Instagram. Olha, eu vou fazer de tudo para acontecer, mas o Instagram tem dado aí uns tilt e muitas lives não estão sendo salvas, a gente não está conseguindo salvar. Eu fiz uma live muito bacana umas 2 semanas atrás com a Solange Frazão e ela não conseguiu salvar. Então, assim, pessoal, eu vou fazer de tudo para salvar, tá? Mas, enfim, espero que o Instagram ajude também. Vou deixar para vocês, vai ficar no meu feed para quem quiser assistir de novo. Ó, o coraçãozinho, Ju. O pessoal tá gostando aqui, ó. O André, só Olha lá, aproveitando. Leila, também tem esse efeito rebote do café aqui, ó. Um aspecto que é importante aí também para o pessoal por atenção é a questão do declínio cognitivo que a gente vai falando dessa dificuldade de atenção, concentração e memória mesmo, com a idade, que também tem um aspecto hormonal muito significativo. E a alimentação também influencia na parte hormonal. Então, essa alimentação que nós falamos aí, focado mais para a parte de anti-inflamação, ela favorece a produção dos hormônios. Então, tem vários hormônios que ajudam na cognição. Então, a gente retarda um pouco esse declínio. Isso é importante. Tá. Ô, Ju, aqui o meu tá perguntando se tem alguma bebida alcoólica que não danifica o cérebro. Quem sabe, enfim, como afeta, mas tem alguma? O álcool em si, O que você fala sobre o álcool? Se for falar do álcool, ultimamente saiu um estudo mais recente falando que álcool não tem quantidade segura, como se falava, né? Então eu falo, qualquer quantidade pode gerar um dano. Então, quando for beber, beba o mínimo possível e com menor frequência possível, porque a gente não tem como mais dizer que tem uma quantidade segura ou que não vai te gerar danos. Gera sim. E o desequilíbrio é muito a química, né? Aí falando a nível cerebral. Ele modifica a atividade elétrica do cérebro, né? Eu vi um estudo com um americano que é o cara que mais fez mapeamento de imagens do cérebro. É impressionante como fica certas cavidades elétricas, falhas, né, elétricas, quando você consome álcool. E outras drogas também, claro. Exato. Vamos ver aqui. Mais perguntas para a gente finalizar. Estamos na retinha final aqui. Vamos ver aqui. O que mais? O pessoal está gostando? Ó, bastante coraçãozinho. Vamos lá. Ô, Ju, no geral, assim, vai estar na reta final, a gente não pode passar de 1 hora, senão o Instagram derruba a gente não consegue salvar mesmo aqui, né? Mas, no geral, assim, que seria o maior cuidado que a gente tem que ter, se fosse, de tudo que você falou, qual seria os principais cuidados, ou atenção que a gente tem que ter em relação, quando a gente fala de nutrição, nutrientes e cérebro? Resumindo tudo, os principais pontos para você, o que precisa. Olha, muitos já devem ter ouvido desembale menos e descasque mais, né? Então, o que significa isso? Menos industrializados, menos química e alimentos mais naturais. Essa teoria funciona e funcionará para sempre. Então, assim, essa é a grande base. Como dizia o Hipócrates, né, o pai da medicina, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, a alimentação é a base para tudo. E aí é os alimentos naturais mesmo.
Fugir desse monte de Gostei química dessa que frase. nós Repete lá, como é temos. que é? É menos desembalar? Como é que é? Como é que é a frase? Desembale menos, descasque mais. Uau! Olha lá, pessoal. Desembale menos e descasque mais. Eu não conhecia essa, não. Adorei. Não? Guarde isso. Acho que essa aqui serve como a mensagem final aqui da nossa live. Pessoal, já está chegando então no finalzinho, ó, muitas perguntas. Só que a gente chega no final, já passou aqui um tempo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, arranca a gente daqui. Mas eu vou ver com a Ju, a gente combinar no próximo, né, Ju? A gente tá para falar um pouquinho também sobre sono com todo mundo. Aqui, dá um oi para todo mundo. Boa noite. Oi! Boa noite. Então a gente tá para fazer aqui uma live, né, Ju, falar um pouco sobre sono. Quem sabe a gente faz talvez semana que vem ou outra no máximo, eu comunico todo mundo. Né? Acompanhe aqui a Ju também nas redes sociais, o meu também é andrefranco.oficial. Qual que é o seu Insta, Ju? Para quem não está vendo aqui. É @Clínica Juliana Jawad, Jawad de dado. Legal, pessoal. Então, ó, Ju, obrigado. Foi muito bacana aqui. Eu aprendi muita coisa com você aqui hoje, tem muitas coisas que eu não sabia. Espero que você que acompanhou a gente tenha gostado também. Em breve a gente está juntos aqui falando um pouco mais. Eu que agradeço, André. Obrigado, pessoal. Aí a gente marca uma outra aí para acabar de tirar as dúvidas. Exatamente, a gente avisa aí. Quem sabe, vamos ver se a gente faz a próxima sobre o tema sono, que muita gente tem curiosidade aqui, quer saber como dormir melhor. Tá bom? Então, ó, pessoal, boa noite a todos. Valeu, Ju, obrigado. Até mais. E até breve. Até mais.